Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e com a graça de Deus, estamos começando aqui na Rede Século XXI, nosso programa Vida e Saúde. O programa que já tem essa marca registrada, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui no Vida e Saúde, fé e medicina caminham sempre juntas. E quem ganha com tudo isso, eu e você, sabe por quê? Primeiro que a gente vai conhecendo como é que funciona o nosso corpo, o metabolismo. E outro, a gente vai se prevenindo daquelas doenças oportunistas que tentam tirar e roubar a nossa paz. Já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Roberto Teixeira, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, diretor do Instituto do Fígado de Campinas, médico cirurgião e endoscopista. Aceitou o nosso convite hoje para falar tudo o que a gente precisa saber sobre as doenças do nosso estômago ou doenças estomacais. Esse é o tema e, é claro, nós queremos convidar você. O programa também tem essa base da espiritualidade. Ligue pra gente, coloque o seu pedido que eu quero também rezar, fazer uma oração muito especial para a sua saúde, tanto física como espiritual. Doenças estomacais é o tema do Vida e Saúde nesse programa muito especial. Agora eu quero convidar você, vamos acolher o doutor, assim tão querido, já participou várias vezes aqui do programa. Que honra recebê-lo aqui, doutor Roberto. Seja muito bem-vindo, viu? É um prazer estar aqui de novo, falando um pouquinho aí de como a gente deve cuidar do nosso aparelho digestivo, né? Ô, doutor Roberto, quando a gente fala de aparelho digestivo, né, quais são os órgãos que compreendem aí? Então, primeiro, a gente precisa deixar claro que essa nomenclatura anatômica, ela vem sendo reinterpretada ao longo das décadas, né? Então, quando a gente era estudante ainda, na faculdade, nós chamávamos de doenças do aparelho digestivo. E hoje, do ponto de vista acadêmico, formal, existe uma tendência de nós chamarmos então de alterações ou afecções do sistema digestório. Do sistema digestório como um todo, né? Exatamente. Como a gente fala em sistema respiratório, sistema reprodutivo, nós temos o sistema digestório. Mas na tradição acaba ficando muito essa coisa do aparelho digestivo. Mas, na verdade, o que significa isso? Significa que dentro da embriologia, né, dentro da formação do ser humano, dentro do útero da mãe, nós temos a formação de um tubo, que é um tubo primordial, é um tubo original, que vai acabar durante a evolução se diferenciando em várias secções, ou várias partes diferentes que são importantes. Esse tubo, então, ele vai formar o que a gente chama do tubo digestivo, ou aparelho digestivo. Então, nós podemos entender que o aparelho digestivo ele vai da boca, onde a gente começa a mastigar o alimento, e a gente vai engolir, esse alimento vai descer pelo esôfago, vai passar pelo estômago, pelo intestino fino, intestino delgado, o intestino grosso, vão se formando as fezes e, finalmente, nós vamos eliminar as nossas fezes. E, esse tubo, ele também ele tem glândulas anexas, que são muito importantes. Então, por exemplo, o fígado é uma glândula anexa importantíssima do sistema digestório. O pâncreas é uma glândula anexa importantíssima do sistema digestório. Então, as alterações, as doenças, as afecções que podem acometer esses órgãos, então, nós vamos chamar geralmente, né, de maneira geral, de alterações ou doenças do sistema digestório, que podem ser muitas. Algumas congênitas, algumas adquiridas. Estilo de vida, alimentação. Estilo de vida, alimentação, genética, etc. Está vendo? Isso foi, ele me trouxe, temos aqui também o nosso molde aqui, doutor, o senhor fique à vontade, se precisar usar, muito importante assim. Então hoje o assunto, né, dentro desse complexo do sistema digestório, nós queremos falar sobre as doenças do estômago, enfim. Então nós queremos agora perguntar para o doutor Roberto quais são as principais, doutor, principais complicações agora do estômago. O estômago é uma parte importantíssima, é onde recebe o bolo alimentar, né? Qual é a função dele? Primeira coisa, qual é a função do estômago? Exatamente. O estômago, então, ele faz parte desse sistema complexo da digestão, né? E o que é interessante, que pouca gente se lembra, Frei, é que o processo de digestão, o processo digestivo, ele começa antes da gente comer o alimento. Então, quando a gente pica, quando a gente moe,
quando a gente cozinha, nós já estamos preparando o alimento para ser digerido. E aí, ao colocar o alimento na boca, o processo de mastigação, ele é uma parte importantíssima. Ele vai ajudar o estômago. Exatamente. E o que acontece hoje, né, Frei? Ninguém tem tempo, então a gente come muito rapidamente, a gente não mastiga bem, a gente está comendo e falando ao celular, ou comendo em pé. Não saboreia, não para desfrutar daquele momento sagrado. Coisa que os antigos sabiam fazer, né? Aquele almoço tranquilo, na fazenda, no sítio, ele demorava horas e tal. E isso tem impacto também no sistema, no sistema digestório, na medida que isso é um passo importante da digestão dos alimentos. Então, quando a gente não come adequadamente, come muito rápido e não mastiga, não dá tempo da saliva entrar em contato com o alimento triturado. Então, uma parte importante da digestão, ela se perde. E aí, a gente acaba engolindo muito rapidamente a comida com pedaços grandes, sem ter mastigado. E aí o estômago vai ter que fazer o que é a função dele, mas muitas vezes ele vai ter que suprir o que não foi feito antes. Então, nós vamos estar aí, o estômago deveria receber um alimento bem processado, bem mastigado. Bem triturado. Triturado e já bastante misturado com a saliva, porque a saliva tem enzimas importantes. Isso, eu ia perguntar, o senhor citou a saliva, porque a saliva também tem as bactérias do bem, doutor, é isso? E temos, a nossa boca ela tem muitas bactérias, o aparelho digestivo ele é repleto, tem bilhões, trilhões de bactérias. Do bem. Do bem e algumas que não são muito do bem. E né? isso é que a gente pode tentar mudar esse balanço fazendo uma alimentação mais saudável. Então, o estômago ele vai receber o alimento, ele produz um ácido muito forte, que é o ácido clorídrico. Ele é importante no sistema da digestão, no processo da digestão. Esse ácido ele acaba sendo muito mais forte do que, por exemplo, o ácido que a gente toma numa limonada amarga ou azeda. E a gente fica, muitas vezes... É o famoso suco gástrico? É o suco gástrico, ele é composto de proteínas, enzimas e do ácido clorídrico, né? O famoso HCl. E a falta de balanço entre a produção do suco gástrico, a sua utilização e a proteção de muco que o próprio estômago produz para que o ácido não queime ele mesmo, a falta de balanço nesse sistema pode gerar, por exemplo, uma das doenças mais comuns do estômago, que são as gastrites e as úlceras. Então, muitas vezes, uma úlcera gástrica é uma lesão, é um machucado, uma ferida que se forma na parede interna do estômago, ela é formada por uma falta de equilíbrio e de balanço entre a produção de suco gástrico e a produção do muco protetor. Entendi. Que o estômago deve e tem que produzir para que esse suco gástrico não destrua e não faça uma digestão da própria parede do estômago. Por exemplo, alguns medicamentos, quando a gente abusa de anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, principalmente os mais antigos, que não são tão específicos, eles podem diminuir a produção desse muco protetor do estômago. E aí o suco gástrico pode machucar. Alimentos que a gente come que tem uma digestão mais difícil, mais pesada, que vão acabar levando o estômago a produzir mais suco gástrico. Isso também pode haver um desbalanço entre produção e proteção. Com esse suco gástrico, doutor, eu fico imaginando assim, mentalmente, né, a comida está chegando, aquele bolo alimentar está chegando no estômago e ele vai ser jogado nesse líquido, que é esse suco gástrico potente, esse ácido, e ali o alimento vai se misturar, vai fazer um bolo, vai fazer, enfim, um liquidificador ali, né? É mais ou menos isso. E aí acontece assim, aí o próprio alimento já vai para o intestino, já vai para pegar as vitaminas, proteínas, tudo que a gente precisa, lá no intestino vai fazer isso. Agora, e depois, assim, ok, esse alimento foi e levou para o intestino, empurrou para o intestino, também com o suco gástrico. Exatamente. Como é que... Quem que vai produzir mais o suco gástrico? O que acontece é que o aparelho digestivo, o sistema digestório, ele é um grande computador que tem um controle central cerebral e também por hormônios e neuropeptídeos,
E é como se fosse um enorme relógio com milhares de pequenas engrenagens. Ele é muito perfeito, né? De maneira que quando esse alimento misturado com o suco gástrico, que é bastante ácido, ele passa para o intestino delgado, o intestino fino, primeiro ele vai ter que passar por essa pequena curvinha aqui que a gente chama de duodeno. O duodeno ele é pequeno, mas ele é super importante. Por quê? Porque o duodeno ele vai receber a secreção produzida pelo fígado, que é a bile, e a secreção produzida pelo pâncreas, que é o suco pancreático. E o suco pancreático é muito rico em bicarbonato. E esse bicarbonato vai servir para combater essa acidez, fazer aí uma reação de neutralização da acidez excedente. Para que quando caia no intestino, ele já esteja mais leve. Exatamente. Vai cair já uma mistura de alimento com sucos digestivos já não tão ácidos mais. E aí sim, nós podemos ter, por exemplo, doenças do fígado, onde o fígado não produz bile adequadamente. Isso vai alterar o sistema de digestão. Doenças do pâncreas, a pancreatite crônica, que no nosso meio é muito relacionado ao alcoolismo. Então, o paciente alcoólatra, crônico, aquele que bebe muito, que bebe demais, ele não consegue produzir um suco pancreático adequado, onde faltam enzimas, onde falta bicarbonato. Esses pacientes têm mais incidência de úlcera no duodeno, porque ele não neutraliza a secreção ácida que vem do estômago. Esses pacientes não absorvem vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E, K. Esses pacientes podem ter problema de pele por falta de vitamina A, vitamina D. Então, aí os maus hábitos, né? Então, por exemplo, o alcoolismo crônico, que pode afetar tanto o fígado quanto o pâncreas. O mau hábito alimentar, de comer só comida muito pesada, muito industrializada, muito processada. Isso aí começam a aparecer as alterações de digestão. Entendi. Que vão levar a vários tipos de doenças do aparelho digestivo. Você que está acompanhando, o tema de hoje é doenças estomacais. Conosco aqui o Dr. Roberto Teixeira, especialista em cirurgia do aparelho digestivo e também é cirurgião e endoscopista, né? Se tem alguém que entende nesse planeta do tema, está aqui hoje, entrando na sua casa para nos ensinar, fazer entender quais são as principais doenças do nosso estômago e como que a gente também pode ajudar o nosso estômago. Ele já deu algumas dicas: mastigar bem, triturar bem antes de chegar lá no estômago, para não dar muito trabalho, para não ter aquelas complicações que a gente só está começando o tema. Doutor, o senhor falou que a importância de se mastigar bem, etc., cada alimento que chega. Agora, eu fico imaginando que o estômago já está com aquele suco gástrico esperando o alimento chegar, né? Ok, então ele está concentrado. Ele está concentrado com aquela dose específica, esperando lá o alimento chegar para ele poder trabalhar. Agora, o senhor citou o álcool, mas de repente a pessoa gosta de tomar muita água, muito refrigerante, muito suco lá. Você chega no restaurante, primeiro que vamos beber o quê, né? Ou seja, a pessoa está antes de começar a comer. Eu estou lembrando-se que o suco gástrico está lá, aquela porção, mas eu começo a tomar suco antes. Eu não vou misturar aquele suco com o suco que eu estou tomando, laranja, enfim, com aquele suco gástrico, não vai diluir, ele não vai perder um pouco as propriedades dele, doutor? Exatamente. Muitos nutrólogos e nutricionistas, quando abordam esse tema, acabam recomendando os seus pacientes a não ingerir muito líquido junto com as refeições. Entendi. Deixar para ingerir líquido mais nos intervalos entre as refeições. E uma das alegações é exatamente isso, que ao diluir o suco gástrico que já está sendo preparado para fazer a digestão daquele alimento, isso pode haver uma perda da potência digestória, quer dizer, capacidade do suco e das enzimas quebrarem as moléculas para fazer a digestão. Uma outra coisa importante é o seguinte: a gente vê muitos pacientes que têm uma tendência a beber sempre algum líquido que contenha gás. Seja água com gás, seja refrigerante. E o que acontece? O estômago ele não tem a capacidade de diferenciar o líquido do gás, vamos dizer assim. Então, se você toma um copo de suco ou uma vitamina, o estômago entende mais ou menos aquele volume e vai tentar produzir a quantidade adequada de enzimas e de suco gástrico para aquele volume.
Se eu tomo o mesmo volume de algum líquido gaseificado, e quando o gás cai, ele distende, ele estufa, ele aumenta o volume do estômago, o estômago pode entender, através desse sistema de pressão, que ele está cheio. Que ele está muito cheio e ele acaba produzindo coisas a mais, ele não tem essa sensibilidade. Então, a gente sempre recomenda de tomar líquido vagarosamente, se não possível, distender muito. Água. Tomar água, exatamente. Água pode, digamos assim, doutor, A água ela é um líquido fundamental, então a gente precisa tomar bastante água. Não, mas durante a refeição? Um copo mais ou menos de uns 300 ml, assim. Tomando aos poucos durante a refeição? Vai muito bem, né? Ajuda também, né? E não outro componente. Agora, quando a gente vai usar, por exemplo, líquidos gaseificados, refrigerante, o que acontece? O refrigerante e muitos sucos industrializados... Cervejas. Eles vão ter uma quantidade alta de açúcar ali dentro. Então, isso também vai dar uma carga muito grande de açúcar chegando ali rapidamente ao duodeno, ao pâncreas. Isso estimula a liberação de hormônios, de insulina, de glucagon, que podem alterar o processo delicado da digestão. Então, o que a gente recomenda é que o líquido que foi feito para ser bebido é água. Quer dizer, o rio vem com água. A fonte, a mina, ela brota água. Os outros líquidos, seja líquidos sucos industrializados, refrigerantes, são invenções humanas que fazem uma bebida ficar gostosa, ficar atraente, mas para uma celebração, para uma festinha, para um brinde ou para algum evento especial, vamos dizer assim. O líquido do dia a dia da rotina deve ser a água. Entendi. O doutor Roberto, e quando começa, o senhor falou assim que quando começa o processo não funciona tão bem, começa a aparecer algumas feridinhas na parede interna do estômago. Isso são chamadas de úlceras, né? O que acontece, doutor? Ela vai perfurar, ela pode furar o estômago, doutor? Como é que é? Pode. Então, nós podemos entender assim, que um estômago normal, ele tem uma produção de muco, ele se protege e quando a gente faz uma endoscopia, a gente olha, ele está absolutamente normal, ele é meio rosado, assim, com toda a aparência de uma estrutura sadia. Aí nós podemos ver alguns vergões assim no estômago, né? Que nós chamamos de enantemas em faixa, que já são regiões mais avermelhadas. Depois a gente consegue ver algumas pequenas erosões que parecem picadinhas de mosquito. E isso, se for evoluindo, essas erosões começam a ficar deprimidas, a ponto de nós termos, sim, grandes úlceras no estômago que podem... Deprimida que ele fala, são pequenos buraquinhos. Exatamente, né? São rebaixadas, assim. Como se fosse aquele buraco do asfalto, né? Que a gente bate o carro e reclama, assim, que a estrada está muito esburacada. E isso pode atingir vasos sanguíneos nessa região, levando a sangramento. Então, nós podemos ter hemorragias secundárias a isso. Ou, em casos extremos, elas podem perfurar. E aí, o ar que está dentro do estômago e o líquido que está dentro do estômago vai vazar para dentro do abdômen. E isso acaba se configurando numa emergência. Ácido, né? E ácido, uma emergência. Né? Então, a gente deve fazer o diagnóstico precoce dessas alterações e começar a tratar antes dessas complicações mais sérias. Mas nós não podemos esquecer que uma das formas de aparecimento ou uma das visões endoscópicas do câncer de estômago é também na forma ulcerada. Entendi. Então, às vezes... Pode confundir. Nós, como endoscopistas, quando estamos aí realizando uma endoscopia e nós vemos uma lesão ulcerada e deprimida, afundada, né, escavada, nós sempre fazemos biópsias para tentar diferenciar se essa é uma doença benigna, chamada úlcera péptica, ou se isso é um carcinoma do estômago de forma ulcerada, que é uma das formas de aparecimento do carcinoma. Entendi. Gente, o papo está muito bom, hoje doenças estomacais com o Dr. Roberto Teixeira, especialista, mas agora temos um recadinho, gente, então vamos chamar com muito carinho, ela que já se encontra aqui, a nossa amiga Simone. Simone, fala pra gente desse produto maravilhoso, revolucionário, o Risotex. Simone, fala pra gente.
Muito boa noite, Frei Rinaldo, e a todos que estão acompanhando ao Vida e Saúde. Gente, chegou o momento de fazermos as pazes com o espelho, elevar a autoestima. Creme Risotex, momento beleza aqui no programa. Você vai pegar o telefone e vai ligar agora, 0800 940 1084. Vai ser atendido por uma equipe muito especial da Puriflora, uma empresa com mais de 20 anos, dedicados em levar o melhor para você e para toda a sua família. Falando em creme Risotex, é falar, gente, de amenizar marcas de expressão, rugas, pés de galinha, bigode chinês, clarear manchas causadas por sol, por acne, as temidas manchas senis, aquelas que entregam a nossa idade, principalmente através do dorso das nossas mãos. Tem solução? Sim! A solução está aqui com o creme Risotex, à base de glicerina, não vai haver nenhuma contraindicação, se adapta muito bem a qualquer tipo de pele. Outra coisa importante, efeito tensor imediato, aquele up no seu olhar, e atenção também aos homens. O pós-barba com creme Risotex é fantástico. Gente, pegue o telefone agora, todas as nossas linhas, e sim, desocupadas, aguardando você. 0800 940 1084, você vai pedir o seu kit do creme Risotex, vai dividir parcelinhas pequenininhas através do boleto, através do cartão de crédito, e a entrega em qualquer cantinho do Brasil. Mas para isso, diga que está aqui, ó, acompanhando ao Vida e Saúde com o Frei Rinaldo, para você ainda ter mais um presente surpresa. Estou esperando você. Frei Rinaldo, é com o senhor. Obrigado, Super Simoni. Tá vendo? Eis a dica. Você que não anotou o telefone direito, 0800 940 1084, entre no site puriflora.com.br. Obrigado, Simoni. E com esse recadinho da Simoni, Risotex, nós vamos chamar nosso intervalo, porque na sequência a gente temos muito mais informações sobre doenças estomacais aqui com o Dr. Roberto. Esse é o Vídeo de Saúde, é seu, volta já só para você.